Hi there guys, how are you? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Inglês com Rivaldo. Sou o professor Rivaldo Coelho, preparados para mais uma aula. A aula de hoje é sobre os pronomes reflexivos ou reflexive pronouns. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Talvez você veja assim palavras um pouco difíceis, mas deixa eu fazer isso aqui para você entender melhor. Olha aí, melhorou? Você já conhece essas palavras das aulas anteriores, né? O my, o your, o him, o her, o it, bem como essas outras aqui, ó, our, your e them. A única coisa que foram, as únicas coisas que foram acrescentadas a ela foi o self e selves. Porque essa palavra aqui, self, na verdade é uma só. Essa aqui tá no plural dessa, tá? Então, self significa auto, mesmo, próprio, refere-se a si próprio. Então, quando eu digo myself, referindo-se ao sujeito I, yourself, referindo-se ao sujeito you, e assim sucessivamente, até themselves, they. Em português, se eu for traduzir cada uma delas, olha só a quantidade de possibilidades dos pronomes reflexivos na língua portuguesa dependendo da oração, do contexto. Só o myself aqui, ó, me, mesmo, mesma, próprio, própria, a mim mesmo, a mim mesma, mim mesmo, mim mesmo. E yourself, então, mais ainda. Em inglês só tem uma palavra, myself, para tudo isso, e yourself, para tudo isso, e aí vai. Então você vê que é bem mais simples, sem nenhuma complicação, a gente estudar os pronomes reflexivos em inglês do que em português. Bem mais tranquilo, né? Lembrando que esses pronomes reflexivos aqui, eles podem se referir ao sujeito ou ao objeto. E aí a gente vai ver cada caso, passo a passo, inclusive, vou colocar tudo nessa aula junto, o nível básico de introdução, que é o que nós estamos agora, como também o nível intermediário e o nível avançado sobre esse assunto, ok? Primeira coisa, a gente precisa saber que esses pronomes reflexivos, eles têm três usos. O primeiro uso é o que deu o nome a eles, que é o uso reflexivo. Daí eles serem chamados de pronomes reflexivos, ok? Você vai entender bem isso. E cada uso reflexivo desses três, o pronome reflexivo tem um local específico na frase. Por exemplo, I cut myself yesterday. Eu me cortei ontem. Então, nós temos aqui o verbo to cut, cortar, ele que está fazendo a ação, ele que representa, aliás, a ação. Aqui nós temos o pronome reflexivo, myself. E por que myself? Porque o sujeito, ele é I. Então, ele vai se referir ao sujeito. Aqui ele está se referindo ao sujeito. Quem praticou a ação? Eu. Quem sofreu a ação? Eu. Então, quando eu tenho pronome reflexivo, um desses pronomes reflexivos aqui, no uso reflexivo, o sujeito pratica e sofre a ação. Você vê aqui, ó, eu, sujeito, fazendo a oração. Me, refere-se a mim mesmo, eu, sofrendo a ação. Por isso que ele é chamado de uso reflexivo, ok? E onde é que fica localizado na oração o pronome reflexivo para a gente definir, identificar melhor? Imediatamente após o verbo. Então, depois do verbo, se eu tiver um pronome reflexivo, já está me dizendo que este pronome reflexivo, ele se encontra no uso reflexivo. Tranquilo? Agora, vamos fazer o comparativo desse pronome reflexivo e se eu ficasse em dúvida e colocasse um pronome objeto. O primeiro exemplo diz assim, ó, Felipe cut Paulo accidentally this morning. Felipe cut Paulo accidentally this morning. O Felipe cortou Paulo acidentalmente hoje de manhã. Paulo, aqui é o objeto direto, eu quero substituir por um pronome. Pronome objeto ou pronome reflexivo? Primeiro vamos identificar Paulo. Nome masculino, então seria ele. O he para o pronome objeto é him. O he para o pronome reflexivo é himself. Então, se eu colocar aqui him, eu estou referindo a Paulo, então seria Felipe cut him accidentally this morning. Felipe cut him
accidentally this morning. O Felipe o cortou. Quem é esse o? Paulo. Felipe o cortou acidentalmente hoje de manhã. Agora imagina, se eu tivesse colocado himself aqui já não poderia ser Paulo, porque ele está imediatamente após o verbo, himself estaria imediatamente após o verbo, logo ele seria no uso reflexivo, que significaria que esse sujeito Felipe estaria praticando a ação e esse sujeito Felipe, himself, estaria sofrendo a ação, o que não é o caso aqui, porque o Felipe não se cortou, ele cortou uma terceira pessoa, que foi o Paulo. Então perceberam a diferença entre pronome objeto, refere-se a uma outra pessoa, e pronome reflexivo, refere-se à própria pessoa, ok? Aí nós temos o segundo uso dos pronomes reflexivos, que é o uso enfático. Então, quando eu quero dar ênfase ao sujeito, eu uso o pronome reflexivo neste uso. Quando eu quero dar ênfase ao objeto, eu também uso o pronome reflexivo neste uso. Então, vocês perceberam que aqui no uso enfático, eu vou poder tanto dar ênfase ao sujeito, quanto dar ênfase ao objeto. E eu vou poder colocar em diversos locais da oração, pode ser depois do sujeito, pode ser no final da frase, e quando ele está no final da frase, ele pode se referir ao sujeito ou ao objeto. A gente vai agora destrinchar tudo o que eu disse aqui para vocês. Só lembrando, lembra-se que eu falei, recordam-se que eu falei que eles podem referir-se ao sujeito ou objeto? Muito bem, no uso enfático é o que a gente vai fazer. Aqui é o que a gente vai demonstrar. Então vamos lá. Primeiro exemplo, Valdez himself fixed the car. O próprio Valdez consertou o carro, ou ele mesmo, Valdez, consertou o carro. Então vamos ver aqui. Onde é que se encontra o pronome reflexivo? Aqui, imediatamente ao sujeito. Então aqui ele está dando ênfase ao sujeito. Olha aqui, ó, há dois possíveis locais onde se pode escrever o pronome reflexivo. Pode dar ênfase a um sujeito ou ao outro objeto. Aqui ele está imediatamente após o sujeito, não é mais após o verbo. Lembra que no uso reflexivo, o pronome reflexivo vinha imediatamente após o verbo. Aqui o pronome reflexivo vem imediatamente após o sujeito. O verbo é esse aqui, ó, consertar, no passado. Então ele está dando ênfase ao sujeito. Mas eu posso reescrever essa frase. Eu posso tirar esse pronome reflexivo daqui e colocar no final da frase. E dizer, Valdez fixed the car himself. Agora, ele está no final da frase, mas ele continua dando ênfase ao sujeito. E se eu quiser escrever essa frase de uma forma diferente, ainda eu poderia fazê-lo. Valdez fixed the car itself. Você já percebeu aqui que o pronome reflexivo mudou. O sujeito, Valdez, nome masculino, ele, himself. Aqui eu tenho it. Então não pode ser mais Valdez, porque it é um pronome neutro e usado para coisas animais. Então itself vai estar se referindo aqui agora ao objeto, que é o carro. Está vindo no final da frase, como esse veio no final da frase, só que esse referia-se ao sujeito, dava ênfase ao sujeito, e esse está se referindo ao objeto, enfatizando o objeto. Valdez consertou o carro. Aqui em português diz o próprio carro, que daria uma dubiedade de interpretação, não é o carro dele, de posse. O terceiro e último uso dos pronomes reflexivos chama de uso idiomático, porque se trata de uma expressão, porque sempre a gente vai ter a preposição by antes de qualquer um desses. By myself, by yourself, by themselves. E quando eu coloco essa preposição by antes de quaisquer um deles, a tradução vai ser a mesma. Sozinho, sozinha, sozinhos, sozinhas. Na realidade vai ser sinônimo da palavra alone, em inglês, que significa sozinho, sozinha, sozinhos e sozinhos, ok? Vamos ver um exemplo para ficar melhor. That old lady lives by herself. Você prestou atenção? Aqui é um sujeito. That old lady. Se eu for mudar that old lady para um pronome pessoal do sujeito, seria ela. Que é aquela senhora idosa. Ó. Aquela senhora idosa mora sozinha. Então, aquela senhora idosa é ela. Ela em inglês, she.
She, pronome reflexivo correspondente é herself. Mas ela não mora sozinha, então tem que ter o by. By herself, porque aqui eu tenho o pronome reflexivo para she e aqui eu tenho a preposição by sempre, ok? Muito bem. Vamos subir um pouquinho aqui o nível, né? Nível intermediário, e a gente vê alguns casos. Lembra que eu falei alguns slides atrás que os pronomes reflexivos podem referir-se ao sujeito ou ao objeto? Quando fala pode é uma possibilidade, né? Mas então, nesse caso, pode ter casos que não irá se referir nem ao sujeito e nem ao objeto. Por exemplo, her talks always go around herself. As conversas dela sempre giram em torno dela mesma. Eu usei um pronome reflexivo. What could help to himself? O que poderia ser de ajuda a ele? Então perceba que eu também usei o pronome reflexivo, mas não está se referindo nem ao sujeito e nem ao objeto, ok? Bom, é muito importante a gente estar atento ao significado da sentença, principalmente quando a gente tem preposição, porque aí é o significado que vai determinar, tendo preposição na frase, se a gente vai utilizar um pronome pessoal do objeto ou um pronome reflexivo. Exemplo: I'm going to take the dog with me for a walk. Eu tenho uma preposição aqui e eu tenho um pronome pessoal do objeto me, with preposição. Eu vou levar o cachorro comigo para um passeio. Eu não vou colocar aqui um pronome reflexivo myself. Eu vou usar um pronome objeto por conta do significado. Já nesse outro caso, my little sister is very proud of herself. Aqui eu usei um pronome reflexivo, e mesmo porque eu tenho também a preposição. Mas olha o significado. Minha irmãzinha está muito orgulhosa dela mesma. Se no lugar de herself eu tivesse colocado her não se refere a uma terceira pessoa, então eu estaria dizendo que a minha irmãzinha estaria orgulhosa de uma outra pessoa. Mudaria totalmente o significado. Em vez dela própria, que é o caso aqui, of herself, passaria a ser de uma outra pessoa, ok? Muito bem, então vamos lá. Vamos entender bem essa questão. Toda oração a gente precisa de um verbo. Esse verbo é que é a ação e ele é que vai ser determinante com relação ao pronome reflexivo. Esse verbo nós chamamos de reflexive verb, ou verbo reflexivo. Ele é um verbo transitivo, tanto faz direto ou indireto, tá certo? E esse verbo, ele sempre vai se referir à mesma pessoa ou coisa, dependendo se o sujeito for pessoa ou dependendo se o sujeito for coisa, tá certo? Então, o objeto, que é o que vem depois do verbo, ele sempre será um pronome reflexivo. Mas vamos ver com exemplos, que aí sempre toda teoria é meio confusa, até a gente colocar na prática e a gente ver como é fácil, né? Então, por exemplo, did you cut yourself? Você se cortou? Olha lá, nós temos o verbo cut, cortar. Did you, sujeito. Yourself, objeto. Did you cut yourself? Você se cortou, sujeito e objeto. Verbo transitivo, quem cortou, cortou alguém ou alguma coisa. Objeto, pronome reflexivo referente ao sujeito. Ok? Então, olha, o verbo transitivo, aqui diz que o reflexive verb é um verbo transitivo, cujo sujeito e objeto, yourself, sempre se referirão à mesma pessoa. Nesse caso aqui é pessoa, não é coisa, que é you. Certo? Ficou mais claro? Uma particularidade com relação à palavra one que nós já vimos na aula anterior, olhando, estudando. Não estudante mencionou sobre os compostos dos pronomes indefinidos. Someone, anyone, no one e everyone, na aula anterior. E eu mencionei que aquela palavra one não era um numeral. 1, 2, 3, 4, 5. Mas que significava gente. Então, como ela se refere à pessoa como é gente, ele tem também um pronome reflexivo, que é o oneself, conjugado na terceira pessoa do singular. Terminou em F,
Você já observa aqui que é singular, né? Porque se fosse plural, seria VES. Então, one, oneself. Então, esse exemplo. It's pretty common one hurts oneself. É muito comum a gente se ferir. Eu tenho aqui o one, sujeito. Eu tenho oneself, pronome reflexivo aqui, no papel de objeto, depois do verbo. Mas nem todo verbo permite o uso dos pronomes reflexivos. Por exemplo, o verbo to dress, vestir-se, to shave, barbear-se, to wash, lavar-se. Mas ainda há exceção. Exemplo, I can't stand shaving every day. Eu não suporto me barbear todos os dias. Não há necessidade, nesse caso, de colocar I can't stand shaving myself every day. Então, por isso a gente não deve utilizar aqui o pronome reflexivo, ok? Agora, se realmente eu precisar identificar, quando for necessário, o agente da ação, quem faz a ação, aí eu vou precisar usar, nesse caso, o pronome reflexivo e ele é gramaticalmente correto. Por exemplo, my son is too young to shave himself. Meu filho é muito novo. Ele está dizendo que ele é novo demais. Normalmente, quando eu tenho esse to, que é um advérbio de intensidade, ele é um to aqui muito em termos de exagero. Então, ele é jovem demais. Ele é muito jovem para quê? Para se barbear. Então, aqui eu quero dar esse destaque, eu quero dar essa informação. Então, eu coloco himself. Aqui, nesse caso, se torna necessário informar que quem faz a ação aqui é meu filho. Mas ele é muito jovem para esta ação, ok? Vamos agora só subir um pouquinho mais. Bom, agora um nível um pouco mais avançado. Nós temos, juntamente com os reflexive pronouns, os reciprocal pronouns. Quais são eles? Each other e one another. Normalmente, eles são usados hoje em dia em qualquer situação. Mas se a gente olhar bem à luz da gramática, o each other, ele é mais utilizado, ele deve ser utilizado quando está se falando entre duas pessoas e quando se está se falando entre um grupo de pessoas acima de duas, one another. Mas, como eu acabei de dizer, hoje em dia se usa muitos dois independentemente, ok? E usa-se muito também o each other hoje em dia. Por exemplo, I saw Marta e Pedro kissing each other. Quantas pessoas eu tenho aqui? Duas. Marta e Pedro. Eu vi a Marta e o Pedro se beijando. Each other. Agora, Jesus told us to love one another. Jesus nos diz para amarmos uns aos outros. Aqui no each other tem um Marta e tem um Pedro, duas pessoas. Aqui, quando Jesus nos deu a ordem para nos amarmos mutuamente uns aos outros, é bem mais do que duas pessoas. Então, preferencialmente, one another, ok? Muito embora, no linguajar do dia a dia, possa se ver muito comum, se ver uma each other aqui num tipo de contexto. Então, vamos lá. Comparando um com o outro, há realmente diferença entre eu colocar reciprocal pronoun ou um reflexive pronoun na frase? Então, vamos lá. Se eu não conhecer o contexto, se eu não conhecer o significado da frase, pode dar um probleminha nisso aqui. Vamos analisar novamente a frase anterior. I saw Marta and Pedro kissing each other. Qual foi a tradução? Eu vi a Marta e o Pedro se beijando. Vamos substituir agora each other, que é um reciprocal pronoun, por um reflexive pronoun. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu tenho Marta, eu tenho Pedro. Então, eles. Então, aqui eles seria they, themselves. I saw Marta and Pedro kissing themselves. Então, eu vi a Marta e o Pedro beijando cada um a si próprio. Olha a diferença. Eles se beijando, para cada um beijando a si próprio. Não é nada interessante. Então, aí a gente tem que entender o significado para saber qual dos dois pronomes vou usar. Se é reciprocal ou se é reflexive, ok? E tanto um quanto o outro, tanto each other quanto one another, eles possuem possessivos no caso genitivo. Esse caso genitivo a gente vai estudar lá na frente, quando a gente chegar lá no capítulo 8 da gramática, tá certo? É aquele S, aquele apóstrofozinho S, tá? Vamos lá. My daughters are always sharing each other's dresses. Minhas filhas estão sempre
dividindo os vestidos delas entre si. Each others. Apóstrofo S, caso genitivo. It is common for people to hurt one another's feelings. É comum as pessoas ferirem os sentimentos umas das outras. One another's. Apóstrofo S. Ok? Vamos praticar? Vamos ver alguns exercícios. Esses exercícios aqui que a gente vai fazer, eu tirei da minha gramática, que é o capítulo pertinente aos reflexive pronouns, está lá na página 28, tá certo? Essa vai ser a questão 1, a gente vai analisar só uma questão dele, tá bom? Você vai completar as lacunas com pronome reflexivo apropriado. Então, aquela dica de sempre, quando, por exemplo, aqui, dá um pause agora, resolve, quando você tiver o gabarito, você reinicia o vídeo para ver qual foi a resposta, tá bom? O que é que a gente vai fazer aqui? Completar com pronome reflexivo, um desses aqui, ó. Eu tenho um sujeito, quem é? Douglas. Douglas, pronome pessoal para Douglas, he. Então, himself. Onde é que se encontra a lacuna? Imediatamente após o Douglas. Douglas é he, então, se você colocou himself, acertou. Então, Douglas himself painted his bedroom. Douglas himself painted his bedroom. O próprio Douglas, ele mesmo, pintou o seu quarto. Poderia fazer uma outra pergunta em cima dessa daqui. Essa questão poderia ser um pouquinho até mais complexa. Poderia dizer, complete com pronome reflexivo apropriado e depois identifique qual o seu uso, em que uso ele se encontra. Quantos usos nós temos para os pronomes reflexivos? Uso reflexivo, uso enfático e uso idiomático. Não é isso? Então vamos lá. Onde se encontra o pronome reflexivo? Imediatamente após o sujeito. Imediatamente após o sujeito, uso enfático. Ele está enfatizando aqui uma outra pergunta, sujeito ou objeto? Se ele está imediatamente o sujeito, está enfatizando o sujeito. Então vamos lá. Pronome reflexivo apropriado para Douglas, himself, ele se encontra aqui no uso enfático e ele está enfatizando o sujeito. Fechou? Beleza. Então vamos para B. That man always eats. Presta bem atenção nessa frase para você não errar, tá certo? Quem é o sujeito? That man. That man é aquele homem. Aquele homem é ele. Ele em inglês é he. Então vamos lá. Eu sei que vai ser himself, não pode ser outro. Mas eu coloco ou não coloco a preposição by? Se eu disser that man always eats, aquele homem sempre come sozinho. Porque se eu tirar essa preposição by, veja que o pronome reflexivo está vindo após o verbo. E quando o pronome reflexivo vem após o verbo, ele está no uso reflexivo. Então, se eu tirar essa preposição aqui, botar só himself, olha como a tradução fica estranha. Aquele homem sempre se come. Canibalismo. Pega um pedacinho do dedo, comer. Não pode. Então, aqui eu tenho que ter preposição by para significar alone. Aquele homem sempre come sozinho, sem a companhia de ninguém. Uso idiomático. Final de frase e precedido sempre da preposição by. Tranquilo? Acertou? Vamos lá para C. My mother and I live in this big house. Que é um sujeito? My mother and I. Nós. Nós em inglês, we. Então, ourselves. Vai ser com ou sem preposição? Com preposição, porque a tradução vai ser minha mãe e eu moramos sozinhas nesta casa grande. Percebeu? Se eu tirar o by aqui, vai virar um pronome reflexivo. Eu e minha mãe nos moramos. Não faz o menor sentido. Então, tem que ter a preposição by aqui. Ok? The children built the tree house. The children, as crianças, são elas. Elas em inglês, they. Então, pronome reflexivo, themselves. E aqui, ó, pode ou não com a preposição by. Vão ser significados diferentes. Eu digo, the children built the tree house themselves. Sem a preposição by. As crianças construíram a casa da árvore, elas mesmas, ó, themselves, sem o by. Elas próprias, vai ser um uso enfático, enfatizando o sujeito. As crianças, as próprias crianças, elas mesmas construíram a casa da árvore.
Se eu colocar a preposição by, a tradução muda um pouco. As crianças construíram a casa da árvore sozinhas, sem ajuda de ninguém. Tranquilo? Acertou essa também? Então vamos lá para o item E. When I was in Rome, I saw the Pope. Eu tenho aqui I, eu tenho aqui the Pope. Perceba que Pope está com P maiúsculo. Então aqui vai ser o Papa. Homem, he. I já tem aqui. Está no final da frase e não está depois de verbo. Então esse aqui vai ser uso enfático, tá certo? Então eu tenho duas possibilidades. Essa aqui foi um pouquinho mais difícil, né? Pode ser myself, porque eu estou dando ênfase ao sujeito. When I was in Rome, I saw the Pope myself. Eu mesmo, olha, quando eu estava em Roma, eu vi o Papa. Se eu colocar himself, estarei dando ênfase ao objeto. When I was in Rome, I saw the Pope himself. Quando eu estava em Roma, eu vi o próprio Papa. Então, eu posso usar tanto myself para ênfase no sujeito, quanto himself para ênfase no objeto. Tranquilo? Vamos aqui para a última, então. My younger... sim, essa aqui você conseguiu acertar completo, ou foi só uma das duas? Tranquilo, né? My younger daughter goes to school. Quem é o sujeito? My younger daughter. Minha filha caçula. É ela. Ela em inglês é she. Então aqui eu vou colocar herself. Como é que vai ser? Com ou sem preposição? Com preposição. Porque eu vou ter my younger daughter goes to school by herself. A minha filha caçula vai para a escola sozinha. Ela não vai na companhia de ninguém. Ok? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham realmente, de fato, entendido bem todas as nuances aí dos pronomes reflexivos. E olha só, se você ainda não baixou a minha gramática, vai lá na amazon.com ou amazon.com.br, baixa, digita meu nome, Rivaldo Coelho, que já vai aparecer o nome dela, Your English Grammar, e faz todos os exercícios que tem lá no final do capítulo. Todas as aulas que nós vimos aqui, no final de cada capítulo, vai ter exercício. E no final da gramática, tem 99 exercícios de gramática e de vestibular para você, sobre todo o assunto que nós estudamos. E aí você vai praticando. Se não entendeu algum ponto aqui dessa aula, volte e assiste novamente, tá certo? E você sabe que nós estamos começando o nosso projeto aqui, o nosso canal, para fazer um curso completo gratuito de inglês para você. Então é muito importante que você se inscreva, se ainda não for inscrito, porque o YouTube, num relatório, ele mostrou que 61,6% das pessoas que assistem às minhas aulas não estão inscritas no canal. Então, para que o YouTube entenda realmente a relevância dessas aulas, é importante que você se inscreva, que você dê uma curtida, se você de fato tiver gostado da aula, tá certo? Aí a gente trabalha com o ensino, com a educação, então se não tiver gostado também não precisa, mas se tiver gostado, dá uma curtida para fortalecer o canal e compartilhe com teus colegas, tá certo? E toda semana, só lembrando aqui, que toda semana a gente tem um novo conteúdo, uma nova aula de inglês para você, tá certo? Um grande abraço, see you next class.